Fala galera, professor Barroso aqui, aula 4 de matemática, né, do nosso intensivão aí da PM pelo incentivo. Aulinha 4 de matemática nossa, média, outra matéria tranquilinha para vocês, tá? Média, normalmente se cobra média simples e ponderada, porém a IBAD colocou apenas média simples, que é a mais fácil que tem, né? E nós vamos aproveitar, além de média, nós vamos ver também, né, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, moda e mediana. Por quê? Porque eu vi as questões da IBAD aqui e a maior parte delas também traz a questão de mediana, né, e moda. Então, por mais que está escrito média no edital, apenas média simples, né, nós não vamos dar o mole de não ver moda e mediana. Então, tudo fácil, né? Tudo tranquilo, dá para a gente trabalhar. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Média, moda e mediana são medidas de tendência central, tá? Alguns editais, né, quando vocês estudarem outro edital aí para outro concurso, vai dizer assim, medidas de tendência central. É isso daqui, tá? Média, moda e mediana. Vocês vão ver que vocês já sabem isso daqui, ó. Que é média, né? A média tem dois tipos, então, a média simples e média ponderada. Média ponderada não vai cair para vocês, tá? Média ponderada é quando tem peso. Por exemplo, vocês vão fazer a prova aí da PM. Português tem peso 4, matemática tem peso 3, as outras matérias têm peso 2. Exemplo, né? Então não tem como calcular normal a média. Observe que cada matéria tem um peso diferente. Então isso daqui para calcular seria através de média ponderada. Tá? O nosso caso é média simples, ou seja, todas as questões valem o mesmo valor, por exemplo. Como se calcula a média aritmética simples? Ela é calculada pela soma de todos os elementos. Então, vou somar tudo e vou dividir pela quantidade de elementos. Tá? Exemplo, eu quero calcular a média de salário, professor. A minha média salarial do ano. Tá? Meu salário é variável, né? Então, como que eu calculo qual é a minha média de salário mensal? Você pega os seus salários dos 12 meses e soma. Primeiro mês, 2.000. Segundo, 4.000. Terceiro, 1.000. Vai somando tudo. Fez a soma total, você vai dividir por 12, porque é 12 meses. Você quer saber a média de 12 meses. Então, média é soma tudo, divide pelo número de elementos. Vou somar os 12 meses e dividir por 12. E pronto, eu tenho minha média mensal. Tá? É como, né, se todo mês eu ganhasse R$ 1.500. Tá? Isto é média. A média é como se eu pegasse várias coisas diferentes, valores diferentes, e colocasse como se fosse o mesmo valor, tá? É a questão do salário. Por exemplo, eu ganho variável, tá? Um mês eu ganho mais, outro mês eu ganho menos. Mas é como, se supondo que deu 1.500 a média, é como se cada mês o meu valor fosse igual. 1.500, janeiro, fevereiro, março, tá? Então, média, eu posso entender, eu pego os valores e coloco como se cada um fosse igual, tá? Então, por isso que eu faço esse cálculo aí. Exemplo, gente, ó. A idade dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa está na lista a seguir. Essas são a idade do pessoal que trabalha lá, tá? 28, 30, 29, 31, 32, 33 e 34. Eu quero saber qual a média de idade dos funcionários. Como que eu faço para calcular a média? Média é a soma de todos eles. Então, eu vou somar tudo. Tá? Eu vou somar todas as idades. Tá aqui, ó, montado aqui, ó. É a soma de todas as idades, dividida pelo número de elementos. Quem são os elementos nesse caso? Nesse caso, elementos é o número de funcionários, né? Quantos funcionários que eu contei aqui, que eu calculei, né? Eu peguei 7 funcionários, tá? Então, ó, é a soma da idade dos 7 dividido pelo número de funcionários. Então, qual a soma da idade? 217. Dividido por 7, né? Eu tenho uma média de 31. É como se todo funcionário tivesse 31 anos, tá? É como se todo mundo tivesse 31. Observe aqui, ó. Esse daqui tem exatamente 31, né? Esse aqui tem 2 a menos. Em compensação, esse aqui da frente, o 33, tem 2 a mais. Tá? O 34 tem 3 a mais da média. O 32 tem 1 a mais da média, né?
O 30 tem 1 a menos da média. E o 28, 2 a menos da média. Tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, é como se todos eles tivessem, né, 31 anos. Esse tem 2 a menos, mas em compensação esse tem 2 a mais, esse tem 2 a menos, né? Desculpa, esse daqui tem 3 a menos, né? Ó. Esse tem 3 a menos, esse tem 3 a mais, esse tem 2 a menos, esse tem 2 a mais, esse tem 1 a menos, esse tem 1 a mais. Então, no final das contas, as idades se equiparam, né? É como se todos tivessem 31 anos, tá? Então, média é isso daqui, tá? Vou somar tudo e dividir pelo número de elementos. Questãozinha 1. A média aritmética das alturas de 5 jogadores de um time de basquete é 1,82. Então, ó, já dei quanto vale a média. 1,82. A jogadora mais baixa do time, que mede 1,75, se machucou e foi substituída por uma outra que mede 1,90 m. Qual é a média a nova média, né, do time? Então, essa questão aqui, ó, trouxe de uma forma diferente. A média é o quê? É a soma total, né, dividido pelo número de elementos. O que essa questão me trouxe aqui? Essa questão me trouxe que 5 jogadores, né, se eu pegar a altura das 5 jogadores, a média dá 1,84. Então, ele já me deu a média. Então, é como se 1,84, 1,82, né? 1,82 é o quê? É a soma da idade total, né, de todas as idades, dividido pelo número de elementos, número de jogadores, 5. Então, ele me deu isso daqui, ó. Qual é a soma total? Primeiro, para eu saber, saiu uma de 1,75, entrou uma de 1,90. Tá vendo? Aqui parou a questão. Saiu uma de 1,75, entrou uma de 1,90. Eu quero saber qual a nova média. Primeiro, eu tenho que saber qual é o total de altura, né? Qual a altura total do time. Depois que eu souber a altura total do time, eu vou tirar 1,75 da jogadora que saiu e acrescentar 1,90 no lugar. E aí calcula a média de novo, tá? Então, para fazer essa troca, basta eu tirar 1,75 do total de altura. Só que eu tenho que descobrir primeiro a altura total, né? Então, ó, 1,82 é igual à soma total dividido por 5. Basta multiplicar cruzado, né? Tem um sinal de igual, a fração dos dois lados. Basta multiplicar cruzado aqui. Então, a soma total é igual a 5 vezes 1,82, tá? Que vai me dar como resposta aqui 9,10. Então, o total de altura é 9,10 metros, tá? Se eu somar 5 jogadoras, né, se colocasse uma em cima da outra, no caso, daria 9,10 de altura. Sabendo que é 9,10 de altura, basta eu fazer agora o quê? Tirar, né? Então, ó, era 9,10. Saiu uma de 1,75. Tá? Para quanto foi então? Era 9,10. Saiu uma de 1,95. 75. Fica 9,10. Tá? 9,10 menos 1,75. Basta fazer a subtração aqui. Vocês vão ver que a altura caiu para 7,35. Depois entrou uma no lugar de 1,90. Tá? Então, os 7,35 entrou uma de 1,90 no lugar. A altura foi para 9,25. Pronto. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, o que eu fiz? Primeiro, eu calculei quanto é a soma total de idades. Tá? Para eu saber, deixa eu voltar para mim aqui, ó. Para eu saber que tirei uma jogadora e coloquei outra no lugar, a diferença que vai fazer, eu tenho que saber quanto valeria a soma total. Aí eu tiro a jogadora que saiu dessa soma, né, do valor total, e acrescento a que entrou. Então, primeiro, eu descobri o valor total. O valor total é o quê, gente? O valor total é o quê? É a média vezes o número de elementos. Né? A média não é como se cada jogadora tivesse aquela altura. Então, se a média é 1,82, é como se cada jogadora tivesse 1,82. 5 jogadoras vezes 1,82, 9,10. Né? Foi o que eu fiz aqui. Eu montei, né, para vocês aqui, ó,
Eu montei isso daqui, não precisava, né? Eu poderia fazer direto. Então, estou montando só para a gente ver na fórmula como que ficaria. Então, ó, é como se cada jogadora medisse 1,82. 5 vezes 1,82 e dá 9 metros de 10. Então, era 9 metros de 10 o total das 5 jogadoras junto. Saiu uma de 1,75, então ficou 7,35. No lugar entrou uma de 1,90, né? 1,90 com 7,35 das meninas que já estavam, ficaram aqui 9,25. Então a altura total é 9,25. Qual é a nova média? Média é o quê? É o total da nova altura, 9,25, né? Somando as meninas todas, dividido pelo número de jogadoras, que é 5. Tá? Observe que continuou 5, né? Saiu uma, entrou outra. Então qual vai ser a média agora? 9,25 dividido por 5. A média vai ser de 1,85 m. Opção A. Já está até marcado de vermelho aqui, né? Opção A é a opção correta. Então, ó, foi feito assim. Eu poderia fazer, né? Poderia fazer aqui de uma outra forma, ó, mais rápida. Tá? Primeiro eu quis mostrar essa aqui, a forma padrão. Pensem comigo, gente. Média é igual a 1,82. É como se cada jogadora, ó, cada uma das 5 tivesse 1,82 m, certo? O que aconteceu? Saiu uma de 1,75. Entrou uma de 1,90. Qual vai ser a diferença aqui entre essas duas? Da que saiu, da que entrou. A diferença delas é de 15 centímetros. Correto? Tem uma diferença de 15 centímetros. 1,90, né? 15 centímetros maior que a 1,75, mais alta. Então, ó, uma diferença de 15 centímetros para mais. Quer dizer que a média vai aumentar, já que entrou uma menina de 15 centímetros, né? Maior. Então, vai aumentar a média. Como que eu faço? Essa média não equivale para cada uma, tá? É como se cada uma jogadora, né, o total vai aumentar 15 centímetros, é como se cada uma aumentasse igual. Então, se eu tenho 5 jogadoras e vai aumentar 15 centímetros, é como se cada uma das 5 jogadoras fosse aumentar o quê? 3 centímetros. Tá? É como se cada uma fosse... Eu vou colocar em centímetros, tá, gente? Aqui fica mais fácil. Ó, vai aumentar 15 centímetros. Se são 5 jogadoras no time, é como se cada jogadora aumentassem 3 centímetros. Tá? Então, a média que antes era de 1,82, com os 3 centímetros a mais, que vai passar, né? Vai passar a ser de 1,85. Tá? Então, poderia resolver desta forma aqui, bastando ver. Se a jogadora que entrasse fosse menor, aí a diferença ia cair, né? Por exemplo, ia cair 15 centímetros. A diferença ia ser 15 centímetros menor. Voltando para mim aqui. E a jogadora que entrou é menor que a outra, né? Mais baixa. Uma diferença de 15 centímetros. Então a média ia cair 15 centímetros. 15 centímetros dividida para 5 jogadoras é como se a média de cada uma caísse 3. Nesse caso, era 1,82, iria cair para 1,79. Tá? Então dá para fazer dessa forma também. Porém, tá? Para não confundir, vocês podem fazer desta forma que eu fiz anterior, né? Por partes aí. Quem tem mais dificuldade. Questão 2. Uma sala de aula possui 30 alunos. A média das notas dos alunos na turma em matemática é igual a 8. Então é como se cada aluno tirasse 8 na prova, né? Cada um dos 30. Um aluno novo chegou à turma e ele quer aumentar a média geral, quer elevar. O moleque é bonzão, né? Cheguei, eu sou bonzão, quero levantar essa média aí. Ele quer que a média vá para 1,85. Então ele quer elevar a média para 8,05, né? Ele quer elevar 0,5 no valor total. Como que eu sei, tá? Qual vai ser a nova média? Eu poderia fazer direto também, né? Ó, eu estou elevando a média em 0,5. Tá? Estou elevando a média em 0,5. Então, eu poderia pegar aqui 0,5 e multiplicar pelo número de alunos. Tá?
0,5, que é o que eu estou elevando a média, vezes quantos alunos? 31. Professor, 31, professor? É, 31. Era 30 alunos, só que entrou um aluno novo, né? Então, se entrou um aluno novo, a média, né, o número de alunos foi para 31. Então, se eu multiplicar 0,05 por 31, eu vou obter 1,55. Quer dizer que vai aumentar 1,55 na nota, tá? Desse aluno. Esse aluno tem que tirar 1,55 a mais que os outros tiraram. Se os outros tiraram 8, né? Que é como se os outros, cada um tivesse tirado 8, esse vai ter que tirar o quê? 8 mais 1,55. Opção correta B. 9,55. Fazendo direto aqui também, tá? Para quem tem facilidade. Professor, não tem facilidade. Então vamos pelo método mais seguro, tá? A média é a soma, tá? Ó, colocar o S só. Soma, coloca a soma. Pelo número de elementos, certo? Pelo total de número de elementos aqui. Qual que é a média da turma? A média da turma é 8. Então, 8 é igual a soma. Eu sei a soma? Não, eu tenho que saber, né? Para eu calcular a nova média, eu tenho que saber qual vai ser a nova soma. Se eu não sei a soma anterior, eu tenho que calcular a soma anterior. Pelo número de alunos, que é 30, tá? Então, ó, 8 é a média. É igual o número de alunos dividido por 30. Ou seja, que número dividido por 30 vai dar 8? Basta multiplicar cruzado aqui. Eu vou ter que soma é igual a 30 vezes 8, 240. Mais uma vez, né, não preciso fazer esse cálculo, gente, pelo amor, né? É como se cada aluno tivesse 8 de média. 8 vezes 30 alunos, 240, né? Eu sei que está no início, eu estou passando mais básico aqui, porque a gente está no início, né? Mas daqui é para fazer direto. Então, por favor, vamos fazer direto aqui, tá? 8 é como se 30 alunos tivesse 8 na prova. 30 vezes 8, 240. Então, é 240. O novo aluno quer aumentar a média para 8,05, né? Então, qual teria que ser a nova média? Eu calcularei aqui, ó, 8,05 vezes 31 alunos, certo? Então, no vez de usar essa fórmula aqui, ó, em vez de pegar isso daqui, ó, nós vamos fazer direto aqui, ó. A nova média é 8,5 vezes 31, os 30 mais 1 que entrou novo. Então, a nova soma deveria ser de 249,55. A soma anterior é 240. A nova soma, com a entrada do aluno, é para valer 249,55. Qual foi a diferença? Quanto que aumentou? Ou seja, ó, entrou um aluno e a média aumentou, e a soma aumentou de quê? 240 para 249,55. Então, a diferença, ou seja, o aumento, tá? Foi de... Basta fazer a subtração, tá? Vou colocar direto aqui, né, gente? Mas basta subtrair 249 de 240, 9,55, alternativa B. Então, voltando aqui para mim. Se quer pedir uma nova média, se está pedindo média, quer calcular uma nova média, eu tenho que saber o valor total anterior, tá? Então, primeiro, eu calculo qual o valor total. Eu sei o número de alunos, eu sei a média, eu quero saber qual o total, a soma total que eles tiraram a nota. Eu calculo. Basta multiplicar média pelo número de alunos. Sei a soma total. A nova média vai ser 8,05. O novo número de alunos, 31. Multiplico. Qual a diferença de um para outro? A diferença de um para outro é a nota do aluno, tá? É a nota do novo aluno. Se entrou um aluno novo, o que subiu foi graças a este aluno novo. Questão 3. Essa questão da base aqui, que questãozinha de professor de educação básica ainda, gente. Olha que moleza isso aqui. Foram registradas 24 espécies de coruja no Brasil. Observe o quadro abaixo, né, os pesos médios dessas espécies. Então, ó, a coruja das neves tem um peso médio de 2 kg, é como se cada coruja medisse, né, pesasse 2 kg. A buraqueira 150 gramas, o orelhudo 1,4 kg e a coruja moura 330 gramas. Os pesos médios das corujas em ordem crescente, ou seja, em ordem do menor para o maior, qual que é? Tá? Eu tenho aqui, eu estou toda marcada de vermelho, né? A de vocês não está, na apostila não está.
Qual é a ordem crescente, gente? Só pegar isso daqui, as médias, e colocar do menor para o maior. Qual o menor número aqui? O menor número é 150 gramas, né? Quilo é maior que grama, obviamente. O menor é 150. Então, 150 está logo na primeira. Então, eu já eliminei 1, 2, 3. Qual que é a segunda? A segunda é 330 gramas. Aqui está igual, ok. Qual que é o terceiro? Agora já partiu para o quilo. Qual o quilo que é maior? O 2 é maior que 1,4, então primeiro entra 1,4, já que eu estou na ordem crescente, depois entra o 2. Né? Então, ó, opção correta, letra E. Só colocar em ordem crescente, gente. Que coisinha moleza, né? 150 gramas, 330 gramas, 1,4 kg e 2 kg. Olha, questão de professor, hein? Podia cair umas 8 dessas aqui na prova de vocês, né? Fala a verdade. Terminei média. Então, média é isso, tá, gente? Soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Por mais que não está no edital, porém, cobra-se muito a IBAD. Então, vamos dar uma olhada aqui. Moda, eu acho que vai cobrar, tá, gente? Na minha opinião, ó, voltando para mim, na minha opinião, vai cobrar moda e mediana. Mas não tá no edital, tá média simples, cara. Pois é, eu acho que talvez até caberia recurso se cobrasse, tá? Porém, não vamos venturar, cara. Sei lá, tá? Qual foi o critério aqui, tá? Era para ter colocado medidas de tendência central, ou média, moda e mediana. Só colocou média. Pode ser que só caia a média mesmo, o básico da média ali. Mas, por via das dúvidas, vamos dar uma olhada em moda e mediana, que é muito tranquilo. Moda. Tá? O que é moda? Moda, gente, o próprio nome fala. O que é uma coisa estar na moda? É você ver ela frequentemente. Ou ser a coisa que você mais vê. Uma música está na moda, é porque ela é a que mais toca. Uma roupa está na moda, é a roupa que mais usam. Um carro está na moda, é o carro que o pessoal mais tem. Então significa o mais recorrente, o que tem com maior frequência, tá? Então o que é um número? A moda de um número é um número que mais se repete. Exemplo aqui, ó. O time do Fluminense, não sou tricolor não, tá, gente? Mas lá, o time do Fluminense nos últimos 7 jogos marcou isso daqui, ó. Um gol em jogo, 7, 0, 3. Cada jogo marcou esses gols aqui, respectivamente. Quer saber qual a moda, tá, dos gols marcados aqui, ó? Observe que dos 7 jogos, em 3 jogos ele marcou 3 gols. Ó, o mesmo número, tá vendo? Então, moda é o que mais se repete. Qual o número de gols mais se repetiu nos jogos? 3. Então, a média, desculpa, a moda é 3. O número que mais se repete. Só isto. Pediu moda é o que mais se repete. Acabou. É muito fácil, tá? Por isso que a questão não vai cobrar só moda. Não vai ter nenhuma questão cobrando apenas moda. Mediana. A medida, tá? A mediana de um dado é o valor que ocupa a posição central. Se eu pegar vários números, o número que está no meio, exatamente no centro, no meio mesmo, tá? Quanto a posição dele que está no meio, é a mediana. Um detalhe, a ordem tem que estar crescente ou decrescente. Eu tenho que pegar os números e colocar na ordem, crescente ou decrescente. O normal é a gente colocar a ordem crescente, né? Do menor para o maior. Coloquei na ordem, pego do meio. Essa é a mediana. Tem cálculo, professor? Depende. Quando o número de elementos for ímpar, exemplo, ó, tá vendo essa listagem aqui? Eu quero saber qual a mediana desses números aqui. Primeiro, eu coloco na ordem do menor para o maior, tá? Esse foi o que eu coloquei aqui, ó. Primeiro número menor, 65. Quem que é o menor depois? Ó, 68. Depois, 74, tá vendo? Coloco na ordem. Coloquei eles na ordem. Quantos termos tem aqui? Tem 9 termos. 9 é o quê? Ímpar. Então, vai ter um termo central, tá vendo? Ó, eu vou eliminar 4 de um lado e 4 do outro. Sobrou um termo no meio. O termo do meio é a mediana. Tá? Quem é a mediana aqui? 80. Acabou. Só isto, professor. Só isto. Tá? Simples assim. Fácil assim. Peguei os números, peguei o que está no meio, coloquei em ordem primeiro, tá? Não esqueça de colocar em ordem. Coloquei em ordem, peguei o do meio. Vamos lá. Tá, não teve cálculo, né? Mas e quando for par? A quantidade de elementos for par. Aí eu vou fazer uma média entre os dois do meio, tá? Exemplo, mesma coisa, uma relação de número. Quero saber a mediana. Primeiro colocar em ordem, né? Então, ó, 1, 2, 3, coloquei em ordem. Coloquei em ordem. Quantos termos tem? Tenho 6 termos aqui, né? Desculpa, 8 termos. Então, observe que se eu eliminar, ó,
de um 3 de um lado e 3 do outro, vão sobrar 2 no meio. Tá? Ímpar sobra apenas 1. Então, o que sobrou é a mediana. Par vai sobrar 2 no meio. Os 2 do meio, eu vou tirar a média deles. Tá? Eu vou pegar a média deles. Então, a média desses dois números vai ser a mediana. Qual que é a média de 3 e 5? Tá? 3 mais 5 dá 8. Se eu dividir 8 por 2, né, a média, né, somei dois números dividido por 2, tá? A média é 4. Então, quer dizer que a mediana desse conjunto aqui é 4. Mas, professor, o 4 nem está na listagem aqui. Não importa. Tá? Quando é par, pode acontecer isto. Deu uma lista de número. A quantidade é par. Você vai tirar a média dos dois centrais ali. Pega os dois do meio e tira a média. Pode ser que caia um número que nem está na listagem. Não importa, tá? Esse é o padrão, tá? Para se encontrar a mediana. Exemplos aqui. Uma sala de aula. Olha como é que a IBAD gosta de cobrar. Uma sala de aula possui 20 alunos com alturas variadas. 10 alunos possuem 1,70 m, 4 alunos possuem 1,65 m, 3 possuem 1,75 m, 2 possuem 1,80 m e 1 aluno possui 1,84 m. Qual é o valor da mediana? Tá? Dos 20 alunos. Tem 20 alunos, eu quero saber qual é o valor da mediana. Qual é o valor do meio? Qual que eu faço primeiro? Coloco em ordem crescente, né? Qual que é o menor valor? 1,65. Vendo que ele confundiu aqui? Ele colocou 1,70 depois de 1,65. Primeiro, em ordem crescente. Então, primeiro eu coloco 4 medidas de 1,65. Porque são 4 alunos. Depois, 10 de 1,70. Então, coloquei 10, 1,70 aqui. Depois, são 3 com 1,75. 3 com 1,75. 2 com 1,80. E 1 com 1,84. Pronto. 20 elementos que tem aqui. Tá? É número par. Eu vou pegar os dois do meio. Quem são os dois do meio? É os elementos que estão na exposição 10 e 11, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses dois elementos aqui, ó, 10 e 11. Eliminei 9 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do outro. Tá? Então, ó, o elemento central é. E agora, basta tirar a média. Mas os dois são iguais. Se os dois são iguais, quer dizer que é esse valor. Né? Eu preciso tirar a média de dois números iguais. Os dois números são iguais, a média é o próprio número. Né? Ah, eu ganhei 2.000 no mês e 2.000 no outro. Qual a minha média de pagamento? A minha média é 2.000. Foi 2.000 que eu tirei nos 2 meses. Então, basta, tá, repetir o número 1,7. Precisava fazer isso daqui? Nem precisava. Tá? Eu poderia pensar aqui da seguinte forma. Ó. São 20 termos. Tá? Ele me deu ali que são 20 números. Tá aqui. 20 alunos. Eu sei que a média, tá? A mediana, no caso, é o valor que está nas posições 10 e 11. Tá? 10 e 11. Na hora de eu montar aqui, ó, eu montei 4 primeiro. Quando eu chegar a 1,70, são 10 alunos com 1,70. Ou seja, do quinto aluno, do quinto, ao 14º aluno, ele tem 1,70. Ou seja, a minha mediana está entre o quinto e o 14º, quer dizer que é 1,7. Tá? Porque até o 14º é 1,7, né? Então, ou seja, o 10 e 11 vai ser 1,7 também. Vou poder ter matado aqui direto. Resuminho aqui, então. Ó, o que é, primeiro, média? Média é quando eu somo todos os elementos e divido pela quantidade de elementos. Então, exemplo em cima aqui, ó. Somei 3 elementos, eu vou dividir por 3. Isto é média. Moda é o valor que mais se repete. Tá vendo? Nessa sequência aqui, ó, quem mais se repetiu é o 4. Então, a moda é o 4. Mediana é quem está no meio. Se eu pegar essa sequência aqui, ó, tem 9 números. É ímpar. Então, o termo do meio vai ficar o 5 sozinho. Ele é mediana. Segunda sequência, tem 8 números. Então, quer dizer que é par. No meio vão ter 2 números. Eu tiro a média deles. 4 mais 5, 9, dividido por 2, 4,5. Então, isso aqui são, né, as 3 formas de cobrar para vocês. As 3 questões aqui, ó. Seja o conjunto A
1, 3, 9, 2, 9, 12, 13, 10, 19, 18, considerando a moda, a média e a mediana dos valores pertencentes ao conjunto A, como x, y e z, podemos afirmar que quem é maior que quem aqui, né? X é igual a y, que é menor que z. Gente, ó, a moda ele falou que vale x, que é x, né? A média é y. E a mediana é z. Então basta fazer o quê? Basta saber quem é a moda, quem é a média, quem é a mediana. Para descobrir, primeiro coloco em ordem, né? Crescente. Se fosse só a média, não precisava. Só somar tudo, tá? Mas como preciso calcular média, mediana também, né? Mediana tem que estar na ordem. Já coloco na ordem aqui, ó. Qual é a ordem? Essa daqui. Primeiro, quem é a moda? O número que mais se repete. Então, x é quem mais se repete. Quem mais se repete aqui, ó? Quem mais se repete é o 9. É o único número que se repete 2 vezes. Então, eu já sei de cara que a moda vale 9. Então, x é igual a 9. Tá aqui. Segundo, a média. A média é o quê? Eu tenho que somar todo mundo, tá? E dividir por 2. Normalmente, nesses casos, eu gosto primeiro de fazer a mediana, que é o termo do meio. Porque, às vezes, a gente consegue matar a questão sem fazer a média. Tá? Então, a moda vale 9. Mediana é o termo do meio. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quer dizer que os do meio vão ser o 4 e o 5. Qual que é a mediana aqui? É a média desses dois números. É 9 mais 10, tudo dividido por 2. 9 mais 10 dá 19. 19 dividido por 2 vai me dar 9,5. Quer dizer que a mediana aqui, Z, né, que ele falou que é a mediana, vale 9,5. Então, logo de cara, eu já sei que, ó, Z é maior que X. Então, vamos ver aqui, ó, X é igual a Y, que é menor que Z. Então, aqui Z é maior que X, pode ser. Aqui, Z é maior que X, pode ser. Aqui, está falando que X é maior que Z, então está errado. Aqui, X é maior que Y, que é igual a Z, então automaticamente X é maior que Z. Tá errado. Aqui, x é igual a todo mundo. Tá errado. Então, fiquei entre a A e a B. Tenho que calcular a média, tá? Não tem jeito. Pelo menos eliminei duas, né? Qual que é a média? Média é a soma de tudo, tá? Média é a soma dividido pelo número de elementos, sempre colocando isso daqui, né? Então, ó, quem vai ser? Vamos ver aqui. Quem vai ser a soma? A soma total é só somar, né? 1 mais 2 mais 3 mais 9, somando todo mundo ali, eu tenho 96. Vou dividir pelo número de elementos. Quantos elementos eu tenho? 10 elementos, né? Então, a média, deixa eu colocar na frente aqui, vai ser 96 dividido por 10. A média vai me dar 9,6. Quer dizer que y é igual a 9,6. Portanto, quem eu tenho aqui? Eu tenho que x é menor que z, que é menor que y. Opção B, ó. X é menor que z, tá vendo? 9 é menor que 9,5, que é menor que 9,6. Tá? Aqui diria que x é igual a y, né? Ou seja, e não são iguais. Então, opção correta, opção B. Tá? Na hora de somar isso aqui, tá? Só uma dica, gente. Na hora de somar, juntem, agrupem aqui, tá? Ó, 1 mais 19 dá 20, aí tu vai vir em cima e coloca 20. Facilita para somar, tá? 2 mais 18, ó, dá 20 também. Então, já corto aqui e coloco 20 em cima. Ó, 20 em cima aqui também. Tá? Então, vocês vão agrupando, ó, mais 20, né? Ah, 9, 9, 18, então eu coloco mais 18 aqui. Porque na hora de somar, no final fica mais fácil. 10 mais 12, 22, com mais 13, 35, então mais 35. Aqui eu tenho 20 com 20, 40, com 18, 58. Então, eu vou ter 58 mais 35. Tá? Então, uma forma de resolver a conta mais rápida aqui. Tá? Em vez de ficar somando um por um aqui. Porém, quem quiser somar, o importante é resolver. Lembrando que quem acertar, que está na frente. Questão 6. Um vendedor prepara e vende 20 kg de uma mistura, contendo 3 tipos de rações diferentes, de acordo com os dados a seguir. Então, ó, ele pega essas rações aqui, ó, ração A, e mistura 5 kg,
AB 6 kg, AC 9 kg. E o total que dá é 20 quilos. Eu quero saber qual a média de preço. Para saber a média de preço, tem que saber quanto que ele vai gastar de cada ração aqui. Ó. Aqui ele compra, da ração A, 5 quilos a R$8. Então ele gasta R$40 dessa ração. A outra, 6 a R$9. 6 vezes 9, 54. E a terceira, 9 a 10, R$90. Quanto que ele gasta no total? A soma. A soma é 40 mais 54 mais 90. Quer dizer que ele gasta no total R$184. Certo? 184. E vou dividir por quanto? Vou dividir pelo total do quilo. Eu não quero o preço, a média do quilo, ó. O preço médio do quilo. Então ele gasta R$184 para fazer uma mistura de quantos quilos? De 20 quilos. Ó, 5 mais 6 mais 9 dá 20. Então 184 para fazer 20 quilos de rações. Dividindo 184 por 20 aí, eu vou encontrar 9,2 como resposta, opção C, tá? Então, ó, ele misturou 3 tipos de rações diferentes, eu calculo quanto ele vai gastar com cada ração, calculo o valor total que ele vai gastar, então, R$184, para fazer 20 quilos. A média é 184 dividido por 20, 9,2. Última questão aqui. Questãozinha boa aqui, hein? A média aritmética entre 4 números, ó, 9, 12, A e B é 22. Ele quer saber qual é a média desses outros dois aqui, ó. Observe, ele me deu 2 letras, né, e lá na frente pediu a média de novo. E, professor, é complicado. Gente, olha essa questão. Média de 4 números, ou seja, a média de quais números? 9 mais 12 mais A mais B. Ele falou que isso daqui tudo dividido por 4, né? Porque, ó, não são 4 números. Então, isso daqui tudo dividido por 4 vai me dar como resposta a média. Qual é a média? 22. Então, vamos lá. É como se cada número valesse 22. Qual o total? Passo 4 para cá multiplicando 22. Eu vou ter que 9 mais 12. Eu vou chamar 9 mais 12, tá? 9 mais 12, 21. 21 mais A mais B vai dar 88, né? 4 vezes 22. Então, 4 números valendo 22 é como se todos valessem 88. O 21 que eu somei, vou passar para o outro lado. A mais B é igual a 88 menos 21. A mais B é igual a 67. Então, é como se A mais B valesse 67. Tá, professor, mas eu não encontrei a resposta. Não sei quanto vale A e B. Não importa. Vamos para a segunda parte. Ele quer saber qual a média disso daqui. Professor, mas eu não sei quanto é isso daqui. Vamos colocar, gente. Só colocar aqui, ó. Vamos armar. Média é esse número mais o segundo. Tá? O segundo. Dividido por quanto? Por 2. Por que por 2, professor? Porque são 2 números. Tá? Ó, a média disso daqui é um número e isso daqui é outro. Tá dentro do parênteses é uma coisa só. Tá? Então, a média dividido por 2. Tá, e aí, professor, o que eu faço agora? Vamos tirar o parêntese. A mais 6, só tirar o parêntese. Ó, mais, tem o mais antes do parêntese, né? Quando eu tenho mais antes do parêntese, basta eu tirar o parêntese. Se fosse o menos, eu tinha que inverter o sinal de todo mundo que está lá dentro, né? Mas é o mais, basta tirar. Mais B menos 3. Isto tudo dividido por 2. É o que eu quero saber quanto que vale, né? Qual é a média disso daqui. Tá, e agora? Vamos juntar os termos aqui. Vou juntar os números. Eu tenho A mais B, que eu não sei quanto é. E tenho também 6 menos 3. 6 menos 3 dá 3, positivo. Isto dividido por 2 é o que eu quero saber quanto vale. Estou só desmembrando. Tá, professor, e agora? Parei aqui em A mais B. Eu não sei quanto vale A mais B. Eu sei, ó. A mais B vale 67. Então, A mais B é 67. Isso daqui é o quê? É 67, A mais B, mais 3 dividido por 2. 67 mais 3, 70. 70 dividido por 2, 35.
Quer dizer que a média vale 35. E quanto vale no final das contas, professor? Letra A. E quanto vale no final das contas, botando para mim aqui, o valor de A e B separado? Não sei, quero nem saber, tá? Tanto faz. Sei que os dois valem 67. Pode ser 30 e 37, 35 e 32, tá? Tanto faz. Observe que eu não preciso saber o valor independente. Eu descobri o valor dos dois, né? Substituir lá na frente. Então, caiu uma questão, vamos desmembrando aos poucos, tá? Não fiquem nervosos, não. Desmembre aos poucos. Média, só isto, tá? Então, tranquilinho também. Moda que mais repete, né? Mediana é o termo central. Observe aqui, matéria tranquila também da IBAD. Matemática, como eu falei, está muito fácil, tá? Galerinha, qualquer dúvida, grupo do Telegram, só mandar lá. Valeu, até a próxima.